try to steal your mind elation. Little girls from Sweden dream of silver screen temptation. And if we want this kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's solidified a location. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrities can resist your ignorance that wash you waging. Firstborn in the cold, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. A teenage bride with a baby inside, get high on information. And balmy star on the boulevard is Californication. Space might be defined from fear, but it's made in a Hollywood basement. A Coben can hear the spear sing a song of station to station. And all the roads not far away is Californication. Born and raised by those who praise the contrafabulation. Everybody's been out filming over now. Firstborn in the dream of fornication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Destruction leads to a very rough road, but it's also a great creation. An earthquake's of the girl's guitar, they are just another good vibration. And tidal waves gonna save the world from Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Vou ficando por aqui, então. Essas foram algumas questões de cardiologia. As demais vocês acompanham aí no restante da nossa revisão. Boa correção para você. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Em caso de dúvida, quer discutir uma questão comigo, é só me seguir no Instagram, @professor Juan de Molinari, vai ser o maior prazer. Um abraço e até a próxima. Olá, estrategista, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do Estratégia Med. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara, sou uma das professoras de Medicina Preventiva. Nós vamos corrigir agora juntos o bloco de Medicina Preventiva da ANRIGS para o ano de 2022. Essa foi uma prova aí com um nível de dificuldade entre baixo a moderado. Não caiu estatística médica, insisti tanto nisso, né? Mas esse ano a ANRIGS
não trouxe nenhuma questão sobre esse tema, mas tem aí outros temas que nós vimos ao longo da reta final para a ANHIGS durante a semana. Então vamos lá. A primeira questão do bloco de medicina preventiva é a questão de número 81 e ela falava o seguinte, eu vou jogar na tela cheia para que você consiga enxergar a questão, ok? Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária à saúde. Ele quer a alternativa correta, tá, pessoal? A alternativa A diz que ela deve ser a única porta de entrada tanto para problemas agudos ou crônicos, né? A porta de entrada aí do SUS. Não, ela é a porta de entrada preferencial, mas ela não é a única. A alternativa B vai falar que a atenção primária se restringe a países ou locais com maior vulnerabilidade social. Não, é para todos, inclusive para os países com alto grau de desenvolvimento socioeconômico, ok? A alternativa C vai falar que proporciona atenção sem distinção do sistema mesmo. E a alternativa vai falar que o termo prevenção serve como sinônimo de cuidar de pessoas que não têm sintomas necessariamente, né, pessoal? Existe aí a prevenção secundária, terciária, enfim. A prevenção, ela é restrita em sintomas em um determinado, ok? Então, gabarito número 81C. Questão 32 falava o seguinte, então, sobre estudos EPCHEA. Estudos característicos dos indivíduos ao longo do atendimento de uma doença, incidência ou de outro desfecho que seja do seu interesse. Ou seja, ele está perguntando aqui qual é o nome do a incidência como medida de frequência. A alternativa A, vou jogar no que está pequeno, né? Ele vai falar de estudos transversais. Transversais utilizam eles não utilizam em si os estudos de caso, não utilizam evidência, porque eles são retrospectivos. Na verdade, não é porque eles são retrospectivos, mas porque a gente não tem ideia de como é que é a população inicial que estava em risco, né? Coorte retrospectiva, exemplo, ela, apesar de ser retrospectiva, ela usa aí a incidência. O grande problema do estudo de caso controle é que você não tem ideia de qual era a população inicial em risco, porque você chega na comunidade quando o desfecho já aconteceu. Então, você precisa meio que reestruturar essa população inicial. A gente acaba estimando, digamos assim. Não é a alternativa A, nem a alternativa C, porque não utilizam aí medida de frequência. E estudos ecológicos, eles até poderiam utilizar a incidência, né? Porque, na verdade, eles são estudos que utilizam sistemas de informações, então eles podem pegar aí essa incidência pronta, momento dos indivíduos ao longo do tempo, ou seja, está monitorando aí o indivíduo individualmente, estudo ecológico agregado, por coorte aqui, gabarito B, número 83, porque na verdade da bibliografia sobre erros e viés. Dentro da Bibliotron, por exemplo, ou Roquarol, você vai achar definições aqui para esses vieses que a banca trouxe. Só que o Tratado de Medicina de Família do... E veja bem, eu colou na tela cheia para você. Assinale as seguintes assinantes em relação aos erros e validade de pesquisa. A assertiva quando os grupos de semelhantes em todas as... Isso que está falando lá no livro Tratado de Medicina de Família e Comunidade. A alternativa 2 é aquele que ocorre de diagnóstico de um desfecho de saúde, forma como as variáveis. Exatamente isso que está falando lá também, pessoal. A alternativa 3 vai falar que de memória é aquele dos estudos em que o método que ocorre, quando os estudos em que o método difere entre um grupo e outro. É exatamente isso que está falando lá. Então, veja bem. Ele pegou, né, o examinador de definições que estavam ali no curso e colocou aqui na questão. Então, indiscutível, apesar de existirem outras bibliografias que falam o oposto do que está aqui. Então, o gabarito vai a alternativa D. Dessas assertivas são corretas, beleza? Vamos continuar. Questão de número 84 é uma questão sobre rastreamento de doenças. Também os conceitos foram retirados do GUSO, Tratado de Medicina de Família e Comunidade. Está igualzinho, tá, pessoal? Cheia para vocês. Alternativa correta em relação ao rastreamento de doenças. A alternativa A, o viés de sobrediagnóstico, constitui-se em um dos principais problemas de saúde pública atribuídos aos programas de rastreamento, que não é dado por meio dos ensaios clínicos. É exatamente isso que está lá no nosso gabarito. É uma intervenção que não oferece risco potencial à saúde das pessoas sem o respectivo benefício. Pelo contrário, oferece muito risco, né? O risco de iatrogenia ou enfim, de um exame aí que vem falso positivo e acaba submetendo aquela pessoa a uma cascata diagnóstica desnecessária. Então tem risco. A alternativa C vai falar que o rastreamento é uma avaliação de procedimentos de A avaliação de procedimentos de rastreamento é técnica e eticamente fácil,
pois envolve vieses e fenômenos. Muitas vezes os indivíduos, eles não são simples, muitas vezes nem são simples de serem detectados. Então a alternativa C também está fora, tá? Vamos para a alternativa D. Vou jogar de novo na tela cheia, porque eu sei que está pequenininho, até eu estou tendo dificuldade aqui de ler. Vamos lá. É a aplicação de testes em pessoas sintomáticas com o objetivo de selecionar indivíduos para intervenções cujo benefício potencial seja maior do que o dano potencial. Pessoal, rastreamento é aplicado em indivíduos assintomáticos. Então, o erro da alternativa aqui é dizer que o rastreamento seria aplicado em pessoas... Não, e nas pessoas sintomáticas propriamente dito. Beleza? Então, gabarito aqui, alternativa A. Vamos para a questão de número 85, uma outra questão sobre estudos epidemiológicos. Henriques resolveu aí apostar em tela cheia para você. Assinale a alternativa correta em relação aos estudos. A alternativa A, eles são realizados para conhecer estimativas de valência de doença de saúde e também a expositores associados, sendo a incorreta, tá? A alternativa A, correta, é isso mesmo. A alternativa B vai falar que as informações sobre exposição e desfecho são aferidas simultaneamente em uma única opinião. Exatamente. E qual é o problema de você aferir exposição e desfecho juntos? É porque você não consegue criar aí a temporalidade, que é um dos principais, na verdade, é o principal, né, critério aí de Bradford Hill. Então, o estudo transversal, ele peca muito nisso. Você não consegue estabelecer temporalidade entre a exposição e o desfecho. Beleza? Continuando. A alternativa C vai falar que esse tipo de estudo é indicado para investigar doenças raras de baixa prevalência, pois é comum encontrar casos na população. O que ele está querendo dizer aqui com essa alternativa? Que quando você está fazendo um estudo transversal, como você afere aí a exposição e o desfecho ao mesmo tempo, você já tem o desfecho ali. Então, que para doenças raras isso seria uma vantagem, porque você já tem o desfecho presente e você não precisa esperar que ele incida na população. Só que, de eleição, né, que a gente fala, os estudos de caso controle é que são a melhor escolha para as doenças raras, certo? Então, a gente não utiliza os estudos transversais justamente porque a gente tem a opção dos estudos de caso controle, que nesse ponto eles são melhores. Por quê? Porque você consegue inferir uma certa temporalidade, o que não acontece com os estudos transversais. Então, por enquanto, a alternativa incorreta aqui é a alternativa C. Vamos para a alternativa D, que é a última aí para a gente analisar. As informações de exposição e desfecho são coletadas ao mesmo tempo, não sendo possível estabelecer com segurança a precedência temporal entre elas. Beleza, é isso mesmo, tá certinho. Então, qual é a incorreta aqui? É a alternativa C mesmo, né? Que ele diz que a melhor opção aí seria transversal, mas na verdade é caso controle. Então, gabarito, alternativa C. Beleza? Bom, questão de número 87. Vocês vão perceber que eu vou saltear aqui algumas questões, porque tem algumas que pertencem às outras especialidades, como neuro, pediatria, tá? E aí vocês vão ver as correções dessas questões com essas especialidades, apesar delas estarem aí entremeadas no bloco de medicina preventiva, beleza? Então, questão de número 87 é uma questão sobre quedas em idosos. A Henriques sempre traz aí, tradicionalmente, uma questão, pelo menos, de saúde do idoso no bloco de medicina preventiva. E adivinha só, a questão também foi retirada praticamente na íntegra do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, lá do Gusso e colaboradores. Vamos ler juntos, tela cheia. Analise as seguintes assertivas em relação às quedas no idoso. A assertiva 1 vai falar que mudanças posturais relacionadas à idade, déficit visual, uso de medicações, né, e aqui no caso entram antipertensivos, anticolinérgicos e doenças que afetam a força muscular e a coordenação motora, são fatores que contribuem para índices tão altos de quedas. Beleza, exatamente isso que está falando lá no Tratado de Medicina de Família e Comunidade. A assertiva 2 vai falar que os pacientes raramente mencionam o evento ao seu médico se não houve lesão por ocasião da queda. E o profissional de saúde, por sua vez, não tem por hábito perguntar sobre a história pregressa de quedas. Exatamente isso que o Gusso fala. E a assertiva 3 vai falar que mesmo quando resultam em algum agravo que necessite de tratamento, raramente as causas das quedas são investigadas de forma a identificar possíveis causas evitáveis. Exatamente isso. O que a banca fez mais uma vez? Pegou as frases ali do tratado e colocou na questão. Então, as 3 assertivas estão corretas. Gabarito, alternativa D. Beleza?
Questão de número 88, uma questão sobre ética médica, tela cheia para você. Após tentativas frustradas de contactar o médico assistente de um paciente com vômitos incoercíveis, a enfermeira pede ajuda a um médico que, após avaliar o paciente, prescreveu a medicação. A seguir, esse médico evoluiu no prontuário e comunicou ao médico assistente. De acordo com o Código de Ética Médica, a atitude do médico foi. E aí as alternativas A, B e C vão falar que essa atitude foi inadequada ou parcialmente adequada. E a alternativa D vai falar que foi adequada em todos os aspectos. Veja bem, tem um paciente passando mal. Ele tem um médico assistente que ninguém conseguiu falar com esse médico assistente, mas tem um outro médico ali na jogada que pode ajudar. É óbvio que ele vai ter que entrar em ação, né? Ele não vai poder aí negar esse atendimento, negligenciar esse atendimento. Então a postura dele foi sim adequada, depois ele foi lá e conversou com o médico assistente o que aconteceu. Então gabarito aqui para a questão de número 88, alternativa D, beleza? Questão de número 89, é uma questão de saúde do trabalhador, tela cheia. Vamos lá. Analise as seguintes assertivas em relação às doenças relacionadas ao trabalho. A assertiva 1 vai falar que as pneumoconioses são doenças de notificação compulsória no SUS, independentemente do seu vínculo de trabalho. Volta aqui para mim. A gente tem listas de notificação compulsória, né? Tem aquela lista da portaria do 4, por aquela lista que todas as idades têm que notificar, fica acidentes com exposição biológica, acidentes graves, fatais ou com crianças e adolescentes. Só que a gente tem uma segunda lista, que é da portaria de número 205, que diz respeito ali à notificação pela vigilância sentinela. E pela vigilância sentinela, a gente notifica, sim, pneumoconiose, independentemente do vínculo do trabalhador, se ele tem carteira assinada ou não. Por quê? Porque é uma notificação para o SUS. Isso aqui não é CAT, é notificação para vigilância epidemiológica. Então, a assertiva 1 está correta. Continuando. A assertiva 2 vai falar que a perda auditiva induzida por ruído tem maior risco quando a média da exposição é acima de 75 por horas diárias e as exposições intermitentes são piores do que as contínuas. Veja bem, na verdade, não é 75, é 85 decibéis, ou seja, ele já corte incorreto. E sim, as exposições intermitentes ser piores que as contínuas, mas as contínuas também não ficam tão... Então, essa alternativa, essa assertiva 2 está correta, ok? A assertiva 3 vai falar o seguinte, tela cheia. As pneumoconioses podem ser classificadas em fibrogênicas e não fibrogênicas, potencial da poeira improducional. É isso mesmo, está correta. Então, a gente tem as assertivas 1 e 3 corretas, gabarito, a alternativa B, beleza? Olha essa questão aqui de número 91. É uma questão que vem perguntar para o candidato, né, quais são as atribuições do agente comunitário de saúde ali na atenção domiciliar. Tela cheia para você. Qual das alternativas abaixo é tarefa ou papel dos agentes comunitários de saúde no cuidado domiciliar? A alternativa A vai falar que é avaliar de modo integral, individual, familiar e no contexto social a situação da pessoa enferma. De acordo aí, né, com o Manual de Atenção Domiciliar, e esse manual aqui a banca retirou do grupo Conceição, essa atribuição aqui é do médico ou do enfermeiro, ok? A alternativa B vai falar que o agente comunitário de saúde ele deve indicar e mobilizar na comunidade redes de apoio ao plano de assistência domiciliar pactuado com a família. Beleza, é isso que está escrito lá. Alterar as condições aí do domicílio para a modalidade de cuidado domiciliar requerida seria uma das funções dos agentes comunitários. Não, isso aqui é a função do técnico ou a enfermagem. E a D vai falar que acompanhar a solução dos casos, seguindo a lista da pessoa e comunicar à equipe as alterações observadas. Isso aqui pode ser uma função do enfermeiro, ok? Então, gabarito aqui, alternativa B, beleza? Questão de número 92 é uma questão sobre Sistema Único de Saúde. Veja que as questões estão com o mesmo formato, né? Ele traz ali assertivas que você tem que identificar quais são corretas, incorretas e aí marcar o gabarito. Vamos lá, tela cheia mais uma vez. Serviços especiais de acesso aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de sinal, necessita de atendimento especial. Correto, é isso mesmo. A alternativa B vai falar que a universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Incorreto, pessoal. Essa aqui é a definição de
integralidade, não é a definição de universalidade. Universalidade é aquele princípio ético doutrinário que diz que o SUS é para todos, ou seja, todo mundo tem direito à saúde, inclusive aquelas pessoas que não são brasileiras, estrangeiros que estão passeando aqui no país, sofrem algum acidente, né, algum agravo, eles podem ser atendidos no SUS. Pessoas em situação de rua, né, que não tem aí seu cadastro, né, não tem a sua identificação civil com eles, todo mundo pode ser atendido, beleza? Então confundiu aqui universalidade com integralidade. E a assertiva 3 vai falar o seguinte: a rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Certo? É isso mesmo. Então, a gente tem aí as assertivas 1 e 3 corretas, o gabarito é a alternativa B. Questão de número 98, é uma questão sobre medicina baseada em evidências. E eu acho que pegou muita gente aí desprevenido. Vamos ler juntos, para vocês entenderem aí o fundamento da questão. Tela cheia. Assinale a alternativa incorreta em relação à medicina baseada em evidências, a nossa querida MBE. É o uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências atuais disponíveis para a tomada de decisões acerca do cuidado com os pacientes. Ele está pedindo a incorreta, tá, pessoal? A alternativa A está correta, é isso mesmo. A alternativa B vai falar que a comprovação de um benefício clinicamente significativo de testes diagnósticos, né, ou intervenções médicas pode exigir estudo com milhares de pacientes ao longo de vários anos. Sim, para você acumular aí um número significativo de evidências e até produzir estudos com alto nível de qualidade. Então, a gente pode levar anos, sim. A alternativa C vai falar que priorizam-se as pesquisas em seres humanos, em especial aquelas com desfechos clínicos de significância para o paciente e para a sociedade. Beleza, tá certo. A gente vai preferir desfechos clínicos do que desfechos substitutos. Qual é a diferença? Desfecho clínico, morte, né? Coisas relacionadas aí à dor, à sobrevivência. Desfecho substituto. Geralmente a gente utiliza um exame laboratorial para dizer que a intervenção funciona. Um desfecho clínico, ou seja, quando você está avaliando se a pessoa morre ou não, isso vai ser superior a um exame laboratorial. Então, tá certinho. E a alternativa D vai falar o seguinte, tela cheia. Preconizam as evidências de investigações clínicas que expressam benefícios, riscos e custos, descartando a experiência e o conhecimento clínico. Veja bem, apesar da gente falar que a medicina baseada em evidências, né, a gente tem ali, preza ali pela qualidade da evidência, e apesar da gente falar que a opinião do especialista é o último nível ali de evidência, quando a gente fala do tripé da MBE, a gente conta sim a experiência daquele profissional. Então a gente não só conta a evidência disponível, como a gente também leva em consideração a experiência do profissional de saúde, bem como a opinião do paciente. Esse é o tripé da medicina baseada em evidências. Então a gente não descarta por completo aí a experiência clínica. Apesar de ser uma medicina baseada em evidências, existe sim uma certa subjetividade. O que não pode é com que essa subjetividade ela seja imperativa, que ela seja a mais importante de todas. Não. Nós temos evidências justamente para isso, para fundamentar a nossa decisão clínica. Mas a gente não descarta a experiência. Beleza? Então, a alternativa incorreta aqui é a alternativa D, perdão. Questão de número 99. Quem é aluno do Estratégia Med se deu bem nisso aqui, porque está exatamente da forma como está no nosso livro de medidas de saúde coletiva. A gente tem lá um tópico falando sobre as propriedades e atributos dos indicadores de saúde e está exatamente dessa forma. Então vamos lá, tela cheia. Assinale as seguintes assertivas em relação aos critérios a serem utilizados na definição de indicadores de saúde. A assertiva 1 vai falar que a mensurabilidade é a capacidade de basear-se em dados disponíveis ou fáceis de serem obtidos. Beleza, tá certinho. A gente tem essa mesma frase aí no nosso livro, porque na verdade é uma definição da RIPSA, que é a Rede Interagencial de Saúde, que monitora os nossos indicadores brasileiros. A alternativa 2, né, a assertiva, vai falar que a confiabilidade, a capacidade de reproduzir os mesmos resultados, é isso mesmo, tá certinho. Vai falar que a relevância de medir o que se pretende, a especificidade, que é a definição de
Ou, lembre-se, a acurácia da verdade, da sensibilidade e da especificidade. A relevância, na verdade, é um indicador útil, tá? Então, ele definiu aqui relevância de forma incorreta. Então, a gente só tem as assertivas 1 e 2 como aquelas que estão no nosso gabarito aqui, a alternativa A. Beleza? Agora, para a questão de número, para fechar aí o bloco de medicina preventiva, é uma questão sobre DSUS, tela cheia. Opa! Agora foi. Analise as seguintes assertivas em relação a DSUS. A assertiva 1 vai dizer que existe uma relação do poder, relação de competências e instâncias decisórias para as mais próximas a um. E também existe uma reinição das atribuições desconcentradas da União e dos Estados, né, para os municípios. Correto, pessoal, certinho. A assertiva 2 vai falar que o processo de municipalização da saúde, entendido como um fenômeno político-administrativo, aponta aí para uma ruptura com o modelo assistencial tradicional e dota os municípios com modelos locais de saúde de acordo com todas as diretrizes do SUS. Também está correto, pessoal. E a assertiva 3 vai falar o seguinte, que pressupõe a existência de gestores em vários níveis, mas a célula básica do sistema deve ser um município, ficando para os estados e para a União os serviços de alta complexidade tecnológica. Volta aqui para mim. Essa assertiva aqui é polêmica. Por quê? Porque o município ele pode sim ter uma rede referenciada, ele pode sim manusear, digamos assim, ou gerenciar uma rede aí com alta complexidade. Então, essa assertiva 3, ela não está correta. Vamos ver o que a banca vai trazer aí de novidade para a gente. Mas, em teoria, lendo ali a legislação a fundo, indo no cerne da questão, isso não está correto. Por isso, para o nosso time aí de medicina preventiva, apenas as assertivas 1 e 2 são as corretas. Portanto, o gabarito aqui, alternativa A. Beleza? Pessoal, se vocês ficaram com qualquer dúvida, é só mandar mensagem, ou para mim, ou para o time de medicina preventiva, né? Esse aqui é o meu Instagram, @prof.barbaradalegria. Temos aí o professor Camilo, professor Thales, professor Bruno, todo mundo aí à sua disposição. Qualquer dúvida é só falar com a gente, tá? Te vejo na próxima correção. Um grande beijo, tchau! Olá, pessoal, estamos de volta. Faltou aí a correção da questão de número 93. É uma questão que fala sobre a epidemiologia de algumas doenças infecciosas aqui no Brasil. A banca inicia a questão pedindo o seguinte, tela cheia. Assinale a alternativa incorreta em relação às doenças infecciosas como um problema de saúde no Brasil. E antes de nós começarmos aí a discutir as alternativas, quero te dizer que essa questão foi retirada desse artigo aqui, ó. Sucessos e fracassos no controle de doenças infecciosas no Brasil, o contexto social e ambiental, políticas e intervenções e necessidades de pesquisa. Essa prova da ANRICS, pessoal, ela foi muito bem sedimentada aí em algumas bibliografias. Então, por mais que a gente não concorde com o gabarito, a gente tem que olhar para a bibliografia que está lá no edital que a banca trouxe, né? Porque senão a gente fica sem padrão aí de referência. Então, vocês viram aí ao longo da nossa primeira correção de medicina preventiva e aqui também que tem alguns pontos que sim, dependendo da bibliografia, eles podem ser discutidos e podem não estar tão corretos assim. Mas, mais uma vez, a gente precisa olhar para a bibliografia utilizada, beleza? Então, vamos lá. A alternativa A diz o seguinte, tela cheia. Algumas doenças específicas, como diarreias, doenças imunopreveníveis e pneumonia em crianças, não sofreram reduções significativas desde a década de 1970. De acordo com esse artigo aqui, pessoal, está incorreto. Na verdade, essa questão não tem muita polêmica, porque realmente a gente sabe aí que as doenças infecciosas elas diminuíram com o avanço da transição demográfica e epidemiológica no Brasil. Ok? Então, de forma geral, essas doenças, e principalmente as doenças imunopreveníveis, elas reduziram sim, principalmente aí com a instalação do Programa Nacional de Imunização, né? Que favoreceu muito aí a diminuição da incidência dessas doenças. Então, por enquanto, a assertiva incorreta é a alternativa A. Vamos avaliar agora as alternativas B, C e D. Vamos lá, tela cheia.
A grande parcela das mortes causadas por doenças infecciosas atualmente é devida a infecções respiratórias, que são mais comuns em adultos do que em crianças. É exatamente isso que está descrito aqui na bibliografia. A alternativa C vai falar que o sucesso no controle do HIV, né, da infecção pelo HIV ou da AIDS propriamente dita, hepatites A e B, hanseníase, tuberculose, malária e esquistossomose é apenas parcial. Também é exatamente isso aqui que o artigo afirma, porque ele fala que são doenças cujo padrão de transmissão, né, pode assumir aí uma certa complexidade, justamente porque depende aí de fatores socioeconômicos, fatores biológicos. Às vezes as doenças são crônicas, como o HIV é uma infecção crônica, o que exige aí um tratamento prolongado, e aí nem sempre o paciente tem muita adesão, né, tendo aí momentos de elevação de carga viral. Então ele fala que tudo isso contribui para que o sucesso do controle seja apenas parcial, beleza? E a alternativa D vai falar o seguinte, tela cheia: houve fracasso até agora no controle da dengue e da leishmaniose visceral. Sim, de acordo com esse artigo aqui, realmente são doenças aí que a gente não conseguiu controlar ainda, muito porque os vetores têm perfis epidemiológicos diferentes e muito também porque a gente não tem tratamento específico disponível, como é o caso da dengue. Então, para essa questão aqui de número 93, o gabarito é a alternativa A, lembrando que ele utilizou aí uma bibliografia específica. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, como eu já falei para vocês, não precisa mandar mensagem só para mim, pode mandar para o professor Camilo, professor Thales, professor Bruno, todo o time aí de Medicina Preventiva está à sua disposição. Qualquer dúvida, deixa aí no chat que a gente te responde, ok? Espero que você tenha ido bem nessa prova, conta com a gente, o Estratégia Med não para. Um grande beijo, tchau! Tudo bem, estrategista? Eu sou o professor Thales Taumaturgo e vim aqui para a gente corrigir a prova da ANRIGS, né? Muitas questões de psiquiatria, como esperado. Eu tenho certeza que se você nos acompanhou as nossas aulas, as nossas revisões, você garantiu muitas questões, porque muito do que está aqui nós vimos nas nossas revisões. Beleza? Então, sem mais delongas, porque temos muitas coisas para ver, questão de número 20. Então, resumidamente, a questão 20 fala de um homem de 66 anos que há 3 meses, veja só, 3 meses sofre com cansaço, desânimo, alterou o apetite, insônia, ele está mais irritado, ele tem sentimento de culpa, tristeza e perda de peso. Então, não resta dúvidas que esse senhor ele tem um quadro de depressão. Vamos dar uma olhada no que diz o restante do enunciado. Esses sintomas são incapacitantes, com prejuízo econômico, ou seja, ele está tendo muito prejuízo na vida dele. Já teve um quadro pregresso e usou antidepressivo e ficou bem. Ou seja, a gente está aqui diante daquilo que eu sempre falo, eu tanto bato nessa tecla, que a depressão é uma doença recorrente. Então o que a gente vai fazer para esse camarada aí que está há 3 meses deprimido, perdendo peso, se dando mal no trabalho, problemas em casa, problemas econômicos? Vamos ver as alternativas. Você vai mandar esse cara embora e falar para ele voltar daqui a um mês? De jeito nenhum. Não medicar pelo risco de suicídio é justamente o contrário. Vamos prescrever benzo? Não. A gente não vai prescrever benzo para um idoso que está com depressão. A gente vai tratar ele imediatamente com um antidepressivo. A melhor resposta da questão 20 é a letra D. Vamos embora. Essa aqui traz um textão gigantesco. Pode esquecer tudo isso daqui. Vamos ler daqui para frente. Então a gente está lá diante de uma mulher que usa vários psicofármacos e ela quer engravidar. Então, em termos de prevenção de possíveis efeitos teratogênicos, posteriormente, durante a amamentação, o que a gente precisa retirar aí da jogada? Aldol, sertralina, carbamazepina ou bupropiona. Eu falo muito desse aspecto também em quase todas as revisões e na ANRIGS não foi diferente. Se eu não me engano, na revisão de véspera, eu dei um breve histórico aqui para vocês, um breve lembrete, na verdade, sobre as drogas que são relativamente seguras ou mais apropriadas, eu acho que é uma palavra mais apropriada, inclusive, para a gente dizer sobre as drogas, os psicofármacos na gestação. Vamos dar uma olhada. Aldol. Estrategista, o Aldol é uma medicação muito antiga, é um antipsicótico típico de alta potência que a gente usa em muitos casos de esquizofrenia, transtornos orgânicos, autismo
Então, de fato, é uma droga que o tempo já comprovou que é uma droga relativamente segura. Então, a gente não teria tanta preocupação com o aldol durante a gestação. A sertralina, eu sempre falo isso. Mulher gestante que se deprime, o que você usa? Fluoxetina ou sertralina. Então, a gente poderia ficar aqui numa dúvida, especialmente entre a carbamazepina e a bupropiona. Se você lembra da minha revisão de dependência química, tratamento da dependência química do cigarro nas gestantes, preferencialmente não medicamentoso, certo? Mas lembra quando eu falo o seguinte, é melhor usar a bupropiona do que a mulher simplesmente fumar durante a gestação? Então, não é que a bupropiona é uma droga isenta de riscos. Não, mas é uma droga que existe uma relativa segurança durante a gravidez. É a melhor droga durante a gravidez, por exemplo, para um quadro de depressão? Não é. A gente iria de fluoxetina ou sertralina. Mas aqui a gente pode imaginar, por exemplo, que é uma droga muito útil na gestação para tratar o tabagismo. Por outro lado, ontem na revisão de véspera eu falei, na gestação não use ácido valproico, não use lítio e não use carbamazepina. Então, se você assistiu à revisão de véspera, você acertou essa questão. Tá aí, olha. O TGA é um órgão australiano e o FDA, um órgão norte-americano, classificam a carba como D. Por outro lado, esses mesmos órgãos classificam a bupropiona como B2 e C. Cada um tem uma modalidade de classificação um pouco distinta, mas a gente vê aqui que a melhor resposta, de fato, é carbamazepina. Não devemos usar durante a gestação. Na amamentação eu poderia usar? Poderia. Na gestação, não. Então, a melhor resposta para essa questão, a droga que a gente precisa tirar com maior urgência é a letra C, de carbamazepina. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a próxima. Questão 60. Mulher, 30 anos, apresenta episódios intercorrentes de tristeza intensa, desinteresse, ideias de desvalia, baixa autoestima, tensão, acompanhada de sintomas físicos, cefaleia e dores musculares. Fica irritada facilmente, mas os sintomas desaparecem rapidamente, voltando ao seu comportamento usual.
tranquilidade e interesse. O transtorno mais provável é: a primeira coisa que eu digo para você, estrategista, é malandragem. Essa questão 60, ela está inserida onde? No bloco da GO. Então, a banca já deu aí uma baita dica para a gente. Isso aqui trata de um transtorno disfórico pré-menstrual. Mas vamos ver as outras no enunciado. Então, a melhor resposta, de fato, é a famosa TPM, que a mulher fica mais irritada, fica lábil, fica mais sensível, ela pode ficar mais com sintomas físicos, mas isso depois de alguns dias aí do curso do ciclo menstrual, isso volta a desaparecer para retornar no próximo mês. Então, a melhor resposta aparentemente aqui é a letra A. Vamos em frente, questão 79, quanta coisa, hein? Falei disso aqui também na nossa revisão, falei muito, não sobre a ansiedade social, mas sobre essas outras alternativas. Tem 4 alternativas. 3 delas você conseguiria excluir se você assistiu a nossa revisão de ontem, a revisão de véspera, da revisão de véspera da Anhiggs, em que eu falei de psiquiatria infantil, falei do transtorno de conduta e falei do TOD, transtorno de oposição e desafio. Então, o que a banca quer saber? Qual é o achado mais frequente na criança com diagnóstico de ansiedade social? O que é isso, pessoal? É aquela pessoa que se expõe a um local público, ela vai se sentindo intimidada, ela vai se sentindo observada, ela acha que está todo mundo ali para julgar, para avaliar. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar, seja com esses ambientes sociais, vai no restaurante, vai no shopping, está todo mundo me vendo, está todo mundo me olhando, eu sou o centro das atenções, ou ainda está ligado com a ansiedade de desempenho. A criança, o adolescente, o paciente com TAS, a ansiedade social, não consegue dar uma aula, não consegue fazer uma palestra, não consegue fazer uma demonstração pública de alguma coisa, porque sofre muito com isso. Então, vamos ver as alternativas. Essas pessoas são pessoas que fazem violência com os animais, se envolvem em violência com os animais? Não. Isso aqui está relacionado com um transtorno de conduta. E o que mais? Imposição aos colegas para a realização de suas tarefas escolares. Essas crianças são tímidas, elas não estão lá para fazer bullying, então não tem nada a ver. Impulsividade e violência também está relacionado com transtorno de conduta, e aqui a melhor resposta é essa inibição, essa dificuldade de interação com os pares em um ambiente social, em um ambiente público, em algum momento em que a pessoa precisa desempenhar uma tarefa, desempenhar uma função, como apresentar uma aula. Então, a melhor resposta aqui certamente é a letra D. Então, partindo para a próxima, mais uma que eu vou cansar de falar. Ontem falamos de TDAH, se você assistiu, você garantiu mais uma questão. Então, sobre o TDAH, é correto. Vamos começar lá para D, para ter alguma graça. A abordagem focada completamente na relação com o terapeuta do paciente? Não tem nada a ver. São consideradas as principais causas: luz artificial, consumo de açúcar, deficiência hormonal, deficiências vitamínicas na dieta. Não estão associadas outras comorbidades psiquiátricas. Pessoal, lembra que o TDAH tem uma causa, um fator genético muito fortemente envolvido, né? Então, as principais causas são genéticas. É claro que o ambiente também pode influenciar, a epigenética também pode influenciar. Mas outra coisa, lembra que uma pessoa com TDAH, ela sofre, ela perde desempenho, ela fica ansiosa, frequentemente, quando vê que não acompanha os colegas na escola, se entristece, se envolve com dependência química. Então, realmente não é uma alternativa válida. É relacionado essencialmente com fatores culturais? Não, né, pessoal? Acabei de explicar, é uma mistura de diversas heranças, herança genética, ambiente cultural, epigenética e por aí vai. Então, olha só. Isso aqui é conceitual, é um transtorno que usualmente aparece na infância ou na adolescência. Então aqui eu faço esse lembrete para você, como eu disse nas aulas anteriores, isso aqui tem que surgir até os 12 anos de idade, ou seja, antes dos 12 anos, na verdade, esses sintomas já têm que estar expressos: hiperatividade, impulsividade, desatenção. Então a gente entendeu o que a banca disse até agora. Relacionado a alterações neurobiológicas e costuma apresentar melhora do quadro clínico com psicoestimulantes? Perfeito. A criança com TDAH, depois que recebe o diagnóstico, depois que recebe tratamento, ela melhora da água para o vinho. É só você fazer um diagnóstico correto e iniciar um tratamento adequado. Por enquanto está tudo tranquilo.
Essa aqui, estrategista, eu já entendo que tenha um grau de dificuldade um pouquinho mais elevada, mas eu vou ser redundante. Se você assistiu às aulas que nós fizemos aqui no YouTube sobre síndrome de abstinência alcoólica, delirium tremens, eu tenho certeza que você acertou. Então, vem comigo e toma muito cuidado com o comando. Qual das medicações descritas abaixo não, olha só, não deveria ser usada em pacientes com risco de desenvolver delirium tremens e agitação psicomotora? Então, quais são esses pacientes que estão sob risco de desenvolver delírio e agitação psicomotora? São os pacientes que estão sofrendo da síndrome de abstinência alcoólica. E se você se lembra daquele fluxograma que eu sempre apresento, o que você faz quando o paciente chega? Tiamina, para prevenir Wernicke-Korsakoff. Como você trata a abstinência alcoólica ou ainda o delirium tremens com benzodiazepínico. Então, vamos eliminar duas alternativas por enquanto. A tiamina, vamos fazer? Vitamina B1? Com certeza. O diazepam, vamos fazer? Sim, é a base do tratamento da abstinência alcoólica e, consequentemente, do delirium tremens, que nada mais é do que um agravamento da abstinência alcoólica. Não é uma entidade completamente nova, não. A abstinência alcoólica se agrava, os sintomas ficam mais intensos, surgem psicose, delírio, tremores mais intensos. Então, nós usamos como tratamento, primeiro, a tiamina para profilaxia de Wernicke e o diazepam para quê? Para tratar o quadro em si. Mas olha só, a banca foi além. Posso usar a clozapina ou posso usar a carbamazepina? Estrategista, lembra novamente daquele fluxograma. Se o paciente ainda estiver agitado, o que é um benzo ali para você administrar para esse paciente? Você pode, nesses casos, utilizar carbamazepina para substituir os benzodiazepínicos ou, eventualmente, os fenobarbitúricos. São drogas de primeira linha, são usados frequentemente? Não, mas de fato a gente pode sim lançar mão das drogas se necessário. Então, estrategista, o que nós não vamos utilizar de jeito nenhum, deixa eu apagar aqui para você entender um pouco melhor, nós não vamos utilizar a clozapina. Por quê? Porque se o bicho está pegando é diazepam e se o cara estiver agitado, impulsivo, agressivo, eu vou usar o bom e velho haloperidol. Então, o que a gente não vai usar é a letra C, clozapina. Questãozinha que realmente tinha um grau um pouquinho maior de dificuldade, mas se você nos acompanha, eu espero que você tenha acertado. Vamos lá, pessoal, correndo aqui para valorizar o teu tempo, você não quer lenga-lenga, você quer a resposta. Então vamos lá. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável para paciente com história de uso de várias substâncias de abuso, que se apresenta com taquicardia, midríase e hipertensão arterial? Estrategista, alguém que está com o olho arregalado, está com o coração bombando, está com a pressão elevada, provavelmente ele está agitado, ele está eufórico, ele está alucinado. O que ele fez? Ele consumiu uma droga estimulante. Lembra das aulas de revisão que eu faço com muita frequência sobre intoxicações exógenas? O que causa midríase? O que causa midríase, nesse contexto de intoxicações, é a síndrome adrenérgica. É um tipo de síndrome simpatomimética causada por cocaína,
crack e anfetamina. Então, não existe a menor dúvida que a resposta mais adequada é a letra C, intoxicação por estimulante. Lembrando que são drogas estimulantes do sistema nervoso central, essas que eu acabei de citar. A catisia por antipsicótico, olha, o que é catisia? É aquela inquietação motor, o paciente ele não consegue ficar quieto, ele vai para lá, ele vai para cá, ele se mexe sem parar. Intoxicação por álcool, lembra lá do amigo cachaceiro que sempre passa vexame, bebe todas, sai cambaleando, fala pastosa, cai por aí, vomita, então não tem nada a ver. E por fim, benzo. Então, o paciente que ele está em abstinência de benzo, de fato, ele pode apresentar ali algum desses sintomas, ele pode desenvolver ali uma taquicardia reflexa, ele pode desenvolver eventualmente uma alteração vitais, mas não é a melhor resposta aqui dessa questão. O que a gente espera realmente de um paciente que está midriático, hipertenso, mais agitado, é que ele tenha consumido estimulantes. Beleza? Melhor resposta é a letra C. Mais uma, vamos dar uma olhada aqui nas nossas alternativas para responder da melhor forma. O professor se embananou tudo aqui, está tentando ir com pressa e comeu palavra, mas vamos voltar aqui com calma, segura, vamos lá. Primeira assertiva, o desenvolvimento de uma síndrome específica da substância devido à interrupção ou redução do seu uso intenso e prolongado. Ou seja, se o cara bebe todos os dias, para de beber ou reduz muita quantidade de álcool que ele consome, eu espero sim que ele desenvolva abstinência alcoólica. Isso é óbvio. Então, a primeira assertiva está verdadeira. O professor ficou zen. Vamos lá, reduzir a marcha. Para a próxima. A síndrome específica da substância tem que causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social. Profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Tá certo? Então, a dependência e a abstinência vão causar sinais, sintomas, prejuízos na vida afetiva, na vida acadêmica, na vida laboral desse sujeito. É algo absolutamente esperado. Os sintomas não se devem a uma condição médica geral, nem são mais bem explicados por outro transtorno mental. Claro, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. Se eu desconfio que estes sinais e sintomas são causados por outra doença, eu não vou fazer o diagnóstico de abstinência ou de dependência química. Então eu preciso descartar que esse quadro não esteja sendo causado por outros problemas, por outras doenças, por exemplo. Então, estrategista, todas as assertivas aqui devem ser marcadas como corretas e é esta a resposta que nós esperamos da banca. Beleza? Então a provável resposta é a letra D. Eu acho que esta é a última, vamos lá para a gente finalizar. Paciente alcoolista, insone, interrompe sem orientação médica o uso da substância e
20 horas após da interrupção do consumo, é acometido por uma crise epilética. Nessa situação, o médico deve. Então, a gente está vendo aqui um quadro de abstinência alcoólica. O camarada bebe, bebe, bebe pra caramba, de repente ele para de beber e entra numa crise de abstinência grave. Inclusive, ele abre essa crise aí, aparentemente com um evento convulsivo. O que a gente vai fazer? A gente precisa ficar atento aos sinais de delirium tremens? Sim. Alguns pacientes mais graves, eles podem evoluir rapidinho para delirium tremens. Então, opa, o paciente entrou em abstinência, já fez uma convulsão, preciso ficar de olho. Isso aqui pode se complicar na minha mão. Vamos prescrever hipnótico para melhora dos compulsivos, camarada uso diazepínico. Então, não é simplesmente um hipnótico, é uma droga anticonvulsivante, sedativa, que vai substituir o efeito da retirada abrupta do etanol. Ou seja, saiu o etanol e o receptor ele ficou lá com uma hiperexcitação. O benzodiazepínico tem que ir lá nesse receptor GABA, né, para reduzir os sinais e os sintomas da abstinência alcoólica. Então não é simplesmente prescrever um hipnótico para o camarada dormir. Investigar se a crise epilética é decorrente de outra etiologia. Tá perfeito. Você precisa, sim, fazer uma investigação. Será que esse camarada aí bateu a cabeça? Será que ele apanhou? Será que a cabeça dele está sangrando? A gente sempre precisa descartar descartar causas mais graves, causas orgânicas, causas que ameacem de fato a vida dele com uma urgência, uma emergência neurológica. Então, a resposta para essa questão é a letra B, porque 1 e a 3 estão corretas. Estrategista, eu acho que terminamos por aqui, é isso aí. Então, olha só, qualquer dúvida, joga aí no chat, me procura lá nas redes sociais, thales.taumaturgo. Como eu quis ir direto ao ponto, eu sei que você quer vir aqui e ouvir as explicações, né? O porquê estão corretas essas questões, as alternativas não estão corretas. Eu tive uma agilidade para entregar essas questões aqui para vocês. Mas se não entendeu, não concorda, beleza, estrategista? Um grande abraço, espero que você tenha arrebentado e até a próxima.
stage bright when a baby, yes, I get high on information. And balmy star on a boulevard, it's Californication. Space might be defined from fear, but it's made in a Hollywood basement. A Coben can hear the spears sing the song of station to station, and all the roads are far away. It's Californication. Upon there by those who pray contrafabulation, but it's written that Tolman, firstborn in the course of born. Dream of fornication, dream of vacation, dream of fornication, dream of Californication. It's right around formation, those guitar there, ace good escation. Real surgeon, vibrator, legion, it's known as Berlin, was born in a course of war. Dream of California, dream of vacation, dream of vacation. Lay down, pain has people talking. Your sex is on fire. Dark in the alley, I'm driving. Sun in the wind, knuckles hail. Dying. Ooh, your sex is on fire. So transpire, and I tasted it, but it's not forever. Oh, it's to the greatest. Your sex is on fire. Your sex is on fire. Alright. Somebody, honey, I spot his cold was giving me chip. Guess I'll just my eye. Oh, feels good. Really, hear me and behind my back. Bottle is ready to blow. So your tricks are harder. Say, whoa, whoa, I love is a lie. I can't confuse you, I do. Might hurt you, try and be when I say, it's me that takes you further. Your drugs are hard. So is alive. In spite of silence, kingdom. So I hear this bottle demons of feelings like a father howling in there. Yeah, yeah.
drawn regret truth. So what I've done myself, but I feel erased and let go of what I done. But around what you thought while I lay, love and sense let me know. What I face to cross out equal and that tired of being faithless. I stand, I don't know, but I'm in what I take is the mistake. Become so feel you got so much more, becoming more like me. Just my like me. That I would be right and never stop the mistake. And I can take. Oh, now there I've got so much more where I'm at. All I will is be more like me and like you. I know can't live me with someone new. I've become so numb, so dead. All I would like me become. I become so numb. 100 days time and this to say all disappear now when I'm dreaming of your face. Here without you, beyond my alone. I think about you and I dream I'm here with her, but you're still with me. The miles just the people say hello. But I hope that as we go, oh yeah, but you're still up. Think about time. I'm heavy in my it's only you, and anywhere I go, it's hard, but it won't take away my love. When it's us, it gets hard. Leak away. Without you, I know mine and all the time, baby. Still with me in the. It's only. Oh yeah, yeah. In the sky, as loud as the sun is raised, so that's the blackest sky and climbing through the crusade. Won't you wash away like won't you come, won't you come? Stuttering, still the warrior, time's gone for too long. Days walking, afraid to keep it on Sunday. Won't you like you, black hole sun, wash away, won't you come? Won't you come? Black hole, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Drown my fear, just a circle, sun, won't you rain? Sun, won't you come? Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole. Can look you in the eye, but just like it, make me cry. You know the world, wish I was special. I'm the weirdo, I don't belong. Have control. I wanna be the perfect soul, you know it. I'm special. I wish I was special.
special. I wish I was set free.